Arioma e câmara azul. Oh, meu Deus. Aumenta a nossa fé, a nossa perseverança. Dá-lhe força, dá-lhe vigor para a igreja. E eu vou desfrutar. Faz grande operação. Usa, meu Pai, os levitas dessa noite. Usa, Pai, os músculos para a obra tremenda. Faz obra tremenda. Usa, meu Pai, a plenitude dessa noite. Faz uma grande obra no nosso mundo. E acrescenta a nossa vida. E abençoa, Pai, os teus filhos amados. Liga nós, os ministros da palavra. Liga com os levitas e profetas. Faz grandes operações de maravilha. Eu já agradeço, Pai, por estar conosco todos os dias até a consumação dos sonhos. Amém. Graças a Deus.
que é o dos dízimos. Então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que coma dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa o que é consagrado, e dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão, e à viúva, segundo todos os teus mandamentos, que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu lucro, e deles nada tirei, estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste tenho feito. Olha desde a tua habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como jurastes a nossos pais, terra que emana leite e mel. Deixa assentar aqui. Nós lemos um texto em que Moisés está orientando Israel a proceder diante do Senhor em relação aos dízimos. E nós observamos nesse texto que os dízimos, a despeito de ser do Senhor, os dízimos eram um ato de fé, então oferta ao Senhor, mas ele era dado para a viúva, para o levita, para o órfão, e eles deviam comer, segundo eles, dentro da cidade deles, das suas cidades, para que se fartem. É interessante esse aspecto, porque nós observamos que o aspecto espiritual que está por detrás desse mandamento, ele é um aspecto que tem relação com aquilo que é natural. Então, observa que esse dízimo eles davam, mas era para que houvesse alimento na mesa dessas pessoas. Do levita, por exemplo, que não tinha um cargo, um trabalho secular, daquelas pessoas que eram viúvas e órfãs, e então eles recebiam isso, essa dádiva do Senhor. Na verdade, Deus não precisa de coisa alguma, né, Deus? Então, Deus ele é autossuficiente. Na verdade, somos nós que somos carentes, né? A Bíblia diz que Deus é dono de todo o ouro e de toda a prata. Mas Deus quer fluir através de nós a riqueza. A riqueza de Deus quer passar através de nós. E quando isso acontece, então esse texto, esse versículo 15, ele passa a ter uma autoridade sobre a nossa vida. Então ele faz a oração, esse dizimista, e diz: olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, a terra que nos deste, como juraste aos nossos pais. Eles entregam tudo ao Senhor porque reconhecem que tudo tinha vindo de Deus. Às vezes, na nossa presunção, na nossa arrogância, nós achamos que não devemos nada a ninguém, porque tudo que chega até nós é fruto da nossa capacidade, do nosso trabalho, é fruto do nosso esforço. E nós desconhecemos às vezes, né, quando pensamos assim, que se nós temos a capacidade para trabalhar, se nós temos a força e o vigor, isso vem de Deus, porque é Ele que nos dá sabedoria e capacidade para trabalhar. Então, quando nós dizimamos e ofertamos, nós estamos reconhecendo isso. Por isso que dízimo e oferta é ação de fé e de obediência e de reconhecimento de que nós recebemos de Deus. Recebemos de Deus, nós devolvemos a Ele. Mas devolvemos como? Dessas maneiras, né? Então, dízimo, oferta, ele tem esse aspecto muito importante. Vamos nessa noite ofertar ao Senhor, né? Aquelas pessoas que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, tem a oportunidade agora de devolver ao Senhor. Os obreiros estão passando, entregando os envelopes. Você pode pegar o seu envelope,
uma parte ao Senhor, como fruto, ó Deus, da nossa gratidão, nosso coração grato e agradecido ao Senhor. Ó Deus, que nós pedimos, abençoe, que a tua bênção, ó Deus, chegue à casa dos teus filhos, a dispensa, Senhor, a renda, e que o Senhor faça multiplicar-se, para que tenham em abundância, em sobejo, ó Deus, em fartura, em nome santo de Jesus, nós declaramos a bênção do Senhor sobre a tua igreja e sobre o teu povo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Desce agora, irmãos, lá para o versículo 11, desse mesmo capítulo 1, diz assim: Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Eu era copeiro do rei. Capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, quando lhe trouxeram o vinho, eu tomei e dei ao rei. Nunca antes eu estivera triste na presença dele. Assim o rei me perguntou: por que está triste o teu rosto, se não está doente? Não é isto senão tristeza de coração? Temi sobremaneira, mas disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada,
e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo, disse-me o rei: o que me pedes agora? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se é do agrado do rei, e se do teu servo achou favor em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém? Feche os seus olhos, irmãos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Pai, pela tua palavra, Pai, aqui nessa noite. Eu te louvo, ó Deus, por cada família, por cada vida, Senhor, que o Senhor trouxe aqui. Nós te louvamos pela tua presença, Pai, neste lugar. Espírito Santo, fala, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, que nessa noite o Senhor possa trazer salvação, o Senhor possa trazer luz, o Senhor possa abrir, ó Deus, o nosso entendimento, o Senhor possa trazer esperança, Pai, para os teus filhos. Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora e profetizo, ó Deus, que os teus propósitos eternos, que a tua vontade, ó Deus, elas se cumpram nas nossas vidas nessa noite, e que nós possamos sair desse lugar, Pai, alimentados, ó Deus, pela tua palavra, fortalecidos, ó Pai, pelo teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amados, eu quero compartilhar essa história de Neemias. Ela é bastante conhecida, todos os irmãos aqui conhecem, mas nessa semana, quantos estão aqui participando de um mês? Glória a Deus, muita gente, muita gente. Nessa semana, o nosso pastor, o pastor Ailton, colocou a palavra ali de Neemias, reconstrução, né, pastor? Tomando a decisão para reconstruir. E o Espírito Santo falou muito ao nosso coração nessa palavra. Eu quero compartilhar um pouco com os irmãos sobre um pouco disso, da importância de reconstruir. Por quê, amados? Porque como Deus chamou Neemias, o Senhor também nos chama não só como embaixadores de Cristo, mas como reconstrutores nessa terra. Amém? Você homem, você mulher, nós somos reconstrutores do Senhor nessa terra. Reconstrutor de novos caminhos, reconstrutor de novos ambientes, de novos lugares, né? Porque a Bíblia fala que tem uma promessa, que aonde nós entrarmos e plantarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai prosperar. Amém? Então nós temos essa promessa na nossa vida. O Senhor nos chamou como Neemias, né? Para uma grande obra, E aqui nós vemos a história de Neemias, que ele foi escolhido por Deus para uma grande obra, para restaurar os muros de Jerusalém. E Neemias, irmãos, ele não tinha obrigação nenhuma, de assumir essa missão. Mas quando nós lemos aqui que Neemias, ele ouviu falar de como estava a situação dos seus irmãos. Neemias é um dos descendentes do povo de Deus, que foi levado, para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. E Neemias, então, ele estava morando ali no palácio do rei Artaxerxes. E Neemias estava longe da sua terra. E ele exercia dentro daquele palácio ali uma função de muita relevância, de muita importância, porque ele era o copeiro do rei. Então ele morava muito bem, ele era um homem da segurança do rei, e ele vivia muito bem, porque a bebida e a comida que o rei bebia, Neemias participava também. Neemias morava ali na segurança e no conforto daquele palácio. Nós vemos aqui no capítulo 2 que quando ele vai até o rei, ele era aquele homem que experimentava primeiro o vinho, para que depois o rei pudesse experimentar. Para quê? Para uma unção, um modo de segurança, para que talvez se aquela bebida ela tivesse envenenado alguma coisa, o rei não fosse envenenado. Então Neemias era um homem da extrema segurança, e ele vivia muito bem, a situação dele estava muito tranquila. Porém, Ananias, ele visitou o palácio. E quem era Ananias? O irmão de Neemias. E ele vai até Neemias, então, e ele passa a situação de Jerusalém para Neemias. E como Jerusalém se encontrava? Com os muros, todos eles derrubados, e com as portas, os portões de Jerusalém queimados.
E Neemias ficou muito triste, porque os muros naquela época eram o que simbolizava a autoridade, a proteção de uma cidade. Então aquilo era muito importante. E quando ele ouve falar aquilo, ele fica muito triste, ele fica muito abalado, e ele chora. Porém, ele lamenta alguns dias, mas ele se posiciona e ele toma uma decisão. Deixa eu tomar essa água aqui, irmãos. Glória a Jesus. E ele toma uma decisão importante. Ele toma uma posição importante de não ficar parado vendo aquela situação, mas de se levantar e fazer algo pelo seu povo, né? Ele chorou, ele lamentou, a Bíblia fala que ele orou e jejuou, porém Neemias tomou uma decisão. Neemias não ficou em cima do muro. E qual foi a decisão dele? Foi ir até Jerusalém e restaurar os muros. Aos olhos humanos naquela época, essa decisão de Neemias parecia impossível. Como que um homem copeiro, né, como que um homem ali na função de copeiro voltaria para a sua cidade e pudesse restaurar todos os muros de Jerusalém? Era impossível aos olhos humanos. Mas Neemias, ele tomou uma decisão e ele orou a Deus. Ele orou a Deus e Deus deu a ele coragem, preparou para ele, concedeu, como nós lemos aqui a Bíblia, Deus concedeu para ele graça e favor diante do rei. Deus deu a ele coragem, para ele ter coragem de falar com o rei aquilo que ele queria, em cima da decisão que ele tinha tomado. E é muito interessante que Neemias, ele toma essa decisão em cima de um pilar. Qual pilar? A verdade. O princípio da verdade. Então, eu vou lá em Jerusalém, eu preciso ir lá restaurar, porém eu não vou mentir, porém eu não vou inventar uma história, porém eu não vou quebrar um princípio. Eu vou falar para o rei, primeiro, por que eu estou triste? Eu estou triste porque a terra dos meus pais, ela está destruída, porque os meus irmãos, os meus amigos estão destruídos, e eu quero, rei, fazer alguma coisa, porque aquele homem, todas as vezes, eu creio que ele era um excelente funcionário, Neemias, um copeiro, e ele apareceu com o semblante dele triste, e o rei percebeu imediatamente. E quando o rei indagou Neemias, ele falou a verdade. Ele falou a verdade que estava no coração dele. E isso é um princípio, uma lição muito importante para nós, quando nós nos levantamos para restaurar algo que Deus coloca nas nossas mãos. O primeiro passo é nós tomarmos uma decisão. Isso é muito importante, irmãos, porque diante de Deus, quando você toma essa decisão e Deus sela essa decisão, então as portas vão se abrir. Amém? As portas vão se abrir. E isso é muito importante, esse exemplo que Neemias deixou de tomar decisão. E nós precisamos aprender a tomar decisão, porque é isso que vai fazer ou a nossa vida crescer, fluir, ou a nossa vida ficar no mesmo lugar. Porque o que acontece na maioria das pessoas? A maioria das pessoas, elas estão no muro da indecisão. Elas estão no muro da indecisão, às vezes tem um namoro, né? Às vezes está namorando 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 6 anos, e tem a indecisão, tem o medo, não tem coragem de casar, de tomar uma decisão de casar. Eu acho interessante, irmãos, que eu namorei com a Gisleide quase 6 anos, namorei um pouco menos que o pastor Sam e a pastora Raulina. Quase 6 anos. E muita gente falava assim para mim, né? Falava assim, não, esses namoros aí, você não deve ter ouvido isso demais. Quando tem tempo demais, isso aí vai terminar e ela vai casar com outro homem. Eu ficava numa raiva daquele exame. Ouvi isso demais. Irmãos, mas nós ficava ali namorando, a minha sogra pegou, ali nos últimos anos de namoro, ela começou de uma certa forma interferir no nosso namoro, certo? Ela como mãe, né? Cobrando de mim uma atitude, mas eu não decidia. Mas eu liberei uma palavra para ela sem saber. Eu falei assim, dona Ângela, o dia que eu tomar uma decisão e falar que eu vou casar com a Gisleide, só estou preparado, vai ser rápido. Irmãos, e Deus selou essa palavra. Selou essa palavra, porque ela queria que a gente ficasse noivo. De qualquer jeito, não, você ficar noivo talvez para aparência, para dar uma resposta às pessoas. Eu não queria aquilo. Quando era para ficar noivo, era para casar mesmo, irmãos. E nós ficamos noivos 12 de junho de 2002. Quando foi 12 de outubro de 2002 nós casamos. Por quê, amado? Por uma decisão que foi tomada.
Eu tomei uma decisão. Eu falei, o que precisa para casar? O que precisa? Eu tomei as decisões necessárias, amados, e Deus abriu as portas. Deus abriu as portas de uma maneira sobrenatural. Sobrenatural por quê? Por uma decisão que eu tomei. Pela uma decisão que eu tomei, Deus nos concedeu a graça de a gente estar casado, de ter uma família. E assim, amados, a gente conhece e convive com muitas pessoas que estão em cima do muro da indecisão. Elas, às vezes, tem tantas áreas na vida dela que precisa ser reconstruída, que precisa de algo mudar, porém elas não têm coragem de tomar a decisão. Por quê? Porque a reconstrução, ela exige de nós muito trabalho. Reconstrução de qualquer área que seja, exige de nós muita dedicação, exige de nós muita fé, muito esforço, muita responsabilidade. Interessante que terça-feira lá no nosso mês, tinha 3 famílias lá que acabaram de sair com a reconstrução. Eu estava pregando e não tinha nem me atentado a isso. Aí eu estava falando o que é reconstruir, por quê? Porque há 2 anos e meio atrás, nós mudamos. Nós saímos do apartamento e fomos morar numa casa. E a gente fez uma reforma. Fizemos uma reconstrução naquela estrutura velha lá. Aí o Zé Luiz já queria falar, não, Daria, eu fiz também. Eu fiz também há 5 anos também, eu fiz uma reforma também. E aí ele queria falar. Aí o Everton, mais a Sara, o filho da irmã Patrícia, estava também, não, Daria, eu fiz também, Anny. Inclusive eles vão ser vizinhos nossos agora. Mora quase do lado da minha casa. E aí, cada um deles começaram a compartilhar. No mês a gente tem essa liberdade. E eles foram falar do preço que você tem que pagar para você reconstruir algo. Por quê? Porque dá muito trabalho, é muito difícil, E Neemias, ele encontrou essas dificuldades através das oposições, das oposições internas e externas. Porque muitas são as dificuldades quando você toma a decisão e decide fazer algo. Quando você decide fazer algo, você tem a bênção de Deus ali, se aquilo estiver alinhado com a vontade de Deus, e o inferno também ele vai se levantar contra você para que você não conclua aquilo ali. Vai levantar o quê? Pessoas como levantaram contra a vida de Neemias, Sambalate, Tobias e Gesem, para o quê? Para ridicularizar ele, para falar para ele o quê? Neemias, você, não, estou zombando dele, você, Neemias, não tem condição de restaurar os muros de Jerusalém. Mas qual que foi o posicionamento de Neemias referente à zombaria deles? Neemias não deu ouvido. Neemias não deu ouvido à voz que não vinha de Deus. Neemias apenas ouvia aquilo que Deus falou para ele. Deus preparou a permissão dele junto ao rei. O rei preparou todos os recursos que ele precisava, os documentos, para ele estar legal em Jerusalém, preparou as cartas, a liberação, pessoas para ajudar ele. Então Deus preparou tudo. Mas mesmo Neemias tendo tudo, tendo gente para ajudar ele, tendo dinheiro, tendo recursos para restaurar os muros, Neemias enfrentou muita oposição. Neemias enfrentou muita oposição. Por mais que a obra da restauração dos muros de Jerusalém foi rápida, porque ela foi feita com 52 dias, mas Neemias enfrentou muita dificuldade. Quais? Emboscadas, mentiras, pessoas querendo, Sambalate e Tobias querendo desanimar ele, querendo abrir buraco ali onde as brechas já tinham restaurado. Mas amém, irmãos, eu aprendo algo com Neemias, porque Neemias ele foi resistente. Amém? Ele foi resistente à pressão. Ele foi resistente à oposição. E nós aprendemos isso com o nosso mestre, com o Senhor Jesus. Jesus, depois que ele é batizado, pelo Espírito Santo, João Batista batiza ele. Então a palavra fala que o céu se abre, e há uma voz do céu, e Deus fala para Jesus: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E lá no capítulo 4 no livro de Mateus, Jesus é levado pelo Espírito então, e ele é tentado. Ele é tentado na sua identidade, como filho, E o diabo vai até ele 3 vezes, provocando ele em relação à identidade dele. Se fosse
você é filho mesmo, por que você não pega essas pedras e transforma em pão? Se você é filho de Deus mesmo, então lança da espingarda. Por que você não é filho? E Jesus resistiu a Satanás. Ele foi firme ali naquele momento, porque a Bíblia fala que ele estava 40 dias sem comer e sem beber água. Então Jesus se encontrava fraco, se encontrava com fome, mas mesmo em meio à sua fraqueza, ele permaneceu firme no Senhor. E Tiago, lá no livro de Tiago, no capítulo 4, diz que nós precisamos sujeitar sempre ao nosso Deus e resistir o diabo. Porque quando nós resistimos o diabo, o que acontece, igreja? Ele foge. Amém? Ele foge. E o que aconteceu? Quando Neemias ele resistiu, né, aquela oposição por parte daquele grupo, daqueles homens, o que aconteceu, irmãos? A obra continuou. A obra não parou, e os muros continuaram sendo restaurados. E dentro da oposição, o principal objetivo do diabo, que é o nosso adversário, é fazer com que nós venhamos desistir dos planos de Deus para a nossa vida. Quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira luta, quando vem a primeira batalha, o que o diabo quer colocar no nosso coração? Que nós venhamos desistir. E depois que a gente desiste, acontece algo muito triste, que a gente o quê? A gente para. Porque aonde que ele quer ver a gente o quê? Paralisado. Paralisado, às vezes por uma ameaça, e muitas vezes por uma mentira de Satanás. O que o diabo ele fala? Ele fala para todos nós, a mesma mentira que ele falou para Jesus. Você não é o filho de Deus? Você não é o crente? Você não é o pastor? Você não tem a promessa de Deus na sua vida? Por que essa porta está fechada? Você não é o amado, não é o filho escolhido? Por que está faltando tanta coisa na sua vida, se você fala que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará? Irmãos, o diabo ele fala isso para nós todos os dias, porque ele conhece a palavra, porém ele traz ela para nós num outro contexto. Para o quê? Para trazer para nós condenação, para trazer para nós o que? Peso, para trazer para nós confusão. Mas o Senhor, Ele fala para nós: prossiga, meu filho, não pare, porque o que Jesus falou? Ele é Emmanuel, Ele é Deus conosco. Amém? Vocês estão entendendo, irmãos? O Senhor é Deus conosco, com você, irmãos. Eu vim aqui nessa noite para te falar isso. Nós não estamos sozinhos. Independente de qual a reconstrução que você está, qual a batalha que você está travando, nós não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Amados, além do Senhor estar conosco, o Senhor levanta pessoas para nos ajudar. Amém? Como Deus levantou, tocou no coração do próprio rei, um rei ímpio, um rei que não temia a Deus, foi usado por Deus como instrumento para abençoar o povo de Deus, para abençoar a vida de Neemias, porque Deus é maior. Deus estava com Neemias, e assim somos nós nas batalhas que nós travamos todos os dias. Deus está conosco todos os dias. Você está dormindo, Deus está nos contemplando. Quando você levanta, Deus sai na sua frente. O Senhor está diante de nós. Quando você volta para sua casa, o Senhor está com você. Por isso nós podemos declarar: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor é maior e Ele é poderoso. E o Senhor tem todos os recursos. Presta atenção, igreja. Todos os recursos que nós precisamos na batalha que você está travando está em Jesus. Irmãos, Jesus ele é cordeiro, mas Ele é o leão da tribo de Judá. Amém? Ele é o leão para Satanás, mas para você que é filho, Ele é o cordeiro. Ele tem conforto para nós, Ele tem consolo para nós no meio da batalha. Ele tem provisão para mim e para você no meio da batalha. No meio da obra, no meio da restauração, o Senhor tem uma provisão todos os dias. Amém? Irmãos, nós passamos aí
uma pandemia mundial. Que desastre, quantas mortes que aconteceram, quantos entes queridos, amigos nós perdemos, mas o Senhor todos os dias cuidou de você. Amém? O Senhor todos os dias cuidou de nós, o Senhor todos os dias esteve conosco, mesmo aqueles que pegaram o vírus, mas o Senhor estava ali conosco. Amém? O Senhor, Ele não nos abandona. Então muitas vezes o diabo, ele fala no seu ouvido: você está sozinho, ninguém gosta de você, né? Eu lembro que a Gisleide, quando nós chegamos aqui na igreja, e a Gisleide falava muito isso para mim, né? Ela falava: Dari, aquele povo da igreja parece que só gosta de você. Mas Gisleide, isso não é verdade. Gisleide, isso não é verdade. Como é que você combate a mentira, irmãos? Declarando uma verdade sobre essa mentira. Como que Jesus venceu Satanás no deserto? Com a verdade. O diabo ia falar uma mentira, Jesus ia falar uma verdade. E a Gisleide sempre falava: Dari, aquele povo gosta de você, eu não quero participar, eu não quero ficar naquela igreja. E eu falava: Gisleide, lá é o seu lugar. Gisleide, lá você vai crescer, lá você vai ser canal de bênção. Ah, mas a gente tinha célula ainda. Eu não quero ir para essa célula, eu não quero ir para esse negócio de discipulado, esse povo não gosta de mim. Irmãos, aquilo passou. Chegou um momento daquela prova, daquela dificuldade, daquele conflito, daquela batalha, venceu. Hoje a Gisleide, ela tem mais amigos do que eu aqui na igreja. Eu falo: Gisleide, as irmãs parecem que te amam, Gisleide. Assim, eu vejo o amor das irmãs, o zelo das irmãs, e ela sente isso também. Isso foi mudado. Hoje a Gisleide, ela está curada. Hoje ela tem certeza que ela é amada aqui nesse lugar. Mas quando nós entramos aqui, ela tinha um conceito, ela acreditava em algo que o diabo falava para ela, que aqui não era o lugar dela. Mas eu combati aquela mentira do diabo com a verdade. Então, amados, Deus levanta pessoas para nos ajudar todos os dias. Tem pessoa lá na sua família, tem pessoa aqui dentro da igreja, tem pessoas talvez no seu trabalho, que Deus já levantou, vai levantar para te ajudar. Amém? Dari, mas o homem nem crente não é, a mulher nem crente, não importa para Deus. Deus usou uma jumenta. Deus, se for necessário ele usar as pedras, ele vai usar. Amém? Porque ele é poderoso e a vontade dele, irmãos, presta atenção. Lá no livro de Jó diz que os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Amém? Os pensamentos do Senhor a nosso respeito, eles são maiores. Os caminhos do Senhor que Ele tem para a nossa vida, eles são melhores, eles são maiores. Então os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Amém? Eles não podem ser frustrados. O meu plano, a minha vontade, ela até deve ser frustrada. Porque quando eu estou debaixo da minha vontade, eu quero uma coisa demais, normalmente às vezes vai se frustrar. Então quando ela se frustra, manifesta porque a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Amém, irmãos? Ela é boa, perfeita e agradável para nós em todo tempo. Mesmo a gente dizendo não, mesmo as coisas às vezes não dando certo, você está debaixo da vontade de Deus, não descansa. Confia em Deus. Entendeu? Porque Deus está trabalhando. Amém? Então, amados, nós precisamos ser resistentes. Resistentes, temos que tomar a decisão e temos o que? Sabedoria, como Neemias teve. Neemias, é interessante que a palavra fala que na noite que ele recebeu os recursos, ele foi até Jerusalém, ele pegou um cavalo e andou sobre todo aquele lugar ali. E é interessante, irmãos, que Neemias não falou nada com ninguém. Ele não falou nada com ninguém. Ele foi ali, Deus foi dando a visão para ele, foi dando a estratégia, foi dando a direção para ele, foi dando o conselho, e ele conseguiu delegar, ele conseguiu liderar e organizar a reconstrução daquele povo. O que eu aprendo, irmãos? Irmãos, nós precisamos ver com quem que nós estamos pegando o conselho, com quem que nós estamos conversando, qual tem sido as pessoas que a gente tem aconselhado, qual tem sido a influência que a gente tem recebido. Irmãos, porque isso é muito importante. Porque hoje há muitas vozes, né? Há muitas vozes na internet, em todo lugar, todo mundo quer emitir uma opinião.
Todo mundo quer falar alguma coisa sobre família, sobre filhos, sobre casamento, sobre trabalho, mas o que Deus está dizendo para nós? O que o Senhor está falando? E é muito interessante que Neemias, ele filtrou, ele não ouviu nenhuma daquelas vozes, mas ele se atentou na direção que Deus dava para ele. E quantas pessoas, irmãos, têm se perdido hoje, né? Têm entrado em problemas graves, sérios. Por quê? Porque tem sido influenciado por pessoas que não amam a Deus, por pessoas que não têm um relacionamento com Deus, por pessoas que não têm sabedoria, a revelação de Deus. E o Senhor quer nos ensinar esse princípio com Neemias. Nós precisamos entender que quem é as pessoas que estão exercendo influência na nossa vida hoje. E eu queria que você refletisse, né? Quem é a pessoa que você, qual é o lugar onde nós temos exposto, compartilhado os nossos sonhos, abrir o seu coração, falar dos seus sonhos, né? Amados, nós temos aqui um lugar certo. Quando nós fazemos um culto, a Raquel faz um culto lá na casa dela, e você faz um mês, e você abre o seu coração, daquilo que você está travando, qual batalha que você está travando, que você precisa de ajuda, você precisa de recursos, então se levanta ali a igreja do Senhor, se levanta irmãos, amados, que Deus opera. Por quê? Porque há uma unidade, há uma bênção de Deus naquele lugar, então milagres acontecem. Por quê? Porque Deus está no centro daquilo ali. E muitas vezes nós ficamos frustrados, nós queremos encontrar solução, às vezes até mesmo em alguns amigos ou familiares, às vezes até os nossos pais, mas eles falam algumas coisas sem a sabedoria de Deus. E isso, amados, é muito sério. Nós precisamos entender que há um lugar, né? Há um lugar, há as pessoas que Deus prepara para nós, para colocar no nosso caminho. E é o lugar onde a gente deve abrir o nosso coração. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Por quê? Porque o Senhor, Ele quer o quê? Ele quer trabalhar na nossa vida. O Senhor, Ele quer fazer algo novo. Amém? O Senhor quer fazer algo novo, mas nós precisamos ter um posicionamento certo no Senhor. Nós precisamos pedir todos os dias a Deus, porque para que Ele quebre da nossa vida o quê? A ignorância. E que o Senhor nos dê a sabedoria que vem do céu, porque a sabedoria do céu, ela abre portas. Amém? A sabedoria do céu, ela dá direção. A sabedoria do céu, ela vai trazer a solução, ela é a resposta para qualquer batalha que nós estejamos passando. Amém? Então, amados, que nossos ouvidos estejam atentos a ouvir a voz do Espírito. Amém? Porque as pessoas, às vezes, elas têm às vezes dentro da igreja, nós temos ouvido heresias e temos ouvido ensinamentos errados. É interessante quando Jesus, lá em Mateus, no capítulo 16, do Evangelho de Mateus, Jesus, quando ele interroga, né, os seus discípulos e pergunta: olha, o que esses homens estão falando aí do Filho do Homem? E os discípulos respondem para Jesus: olha, uns estão falando que é João Batista, outros estão falando que é Elias, outros estão falando que é Jeremias, outros estão falando que é um dos profetas. E ele pergunta: mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? E Pedro se levanta e fala, né, o Senhor é o Cristo, tu és o Cristo, né, o Filho do Deus vivo. E o que eu aprendo, irmãos, com essa passagem? Cada pessoa, ela tem uma visão diferente. Cada um via um Jesus diferente. Um via Jesus como um aventureiro, um poderia ver Jesus como um intelectual, mas Pedro teve a revelação do Espírito, e ele pôde entender quem que era Cristo. Quem que era Cristo? Ele era o Filho do Deus vivo. E Jesus fala o seguinte: não, Pedro, muito bem, você é um cara, você é muito bom. Não, mas o que Jesus fala? Pedro, quem te revelou isso aí foi o meu Pai. Então, amados, nós precisamos ouvir pessoas que têm a revelação do Espírito, pessoas que têm a revelação de Deus, porque Deus vai mostrar, Deus vai levantar pessoas do seu lado, pessoas aqui na igreja, às vezes para liberar uma palavra sobre a sua vida. Amém? Pelo momento, às vezes, que você está passando,
para te alertar, às vezes, do livramento que Deus vai te dar. Mas nós precisamos estar atento à voz de Deus. Como o pastor estava falando lá do mês do Wagner, né? Deus levantou o Maurício, né, Wagner? Para mostrando um livramento do acidente, né? E é o que Deus faz, irmãos. Deus já fez isso comigo, já levantou pessoas para me avisar, às vezes, de um laço que Deus estava quebrando. Amém? Mas o Senhor, Ele quer que os nossos ouvidos estejam alinhados com a voz dele. Amém? Vamos colocar de pé, amados? Vamos colocar de pé nessa noite. E que o Espírito Santo de Deus possa despertar o seu coração para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, nos relacionamentos que você tem, seja familiar, seja no seu trabalho, seja dos seus amigos. Que Deus possa te fortalecer com sabedoria, com graça, amém? Que Deus possa te revestir com toda a armadura de Deus nesses dias, amém? Que Deus possa dar direção para você, e coragem, e fé, para que você não tenha medo de enfrentar aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? Você não tenha medo, que você não venha desistir dos planos que Deus tem para você. Deus tem promessa para nós, amém? E eu quero dizer para você, a palavra final, a palavra final, ela não vem do homem, mas ela vem de Deus, amém? A palavra final não vem do homem, ela vem de Deus. Essa semana agora, os irmãos testemunharam, aconteceu algo profético, algo que a gente já está orando há algum tempo lá em casa por esse milagre. Eu creio que eu ainda vou ver a minha sogra adorando o Senhor e andando, e congregando na igreja como ela congregava, porque Deus é um Deus de milagre. Eu profetizo sobre a vida dela, eu creio que Deus tem cura para ela. Eu creio que o Deus que nós seguimos é um Deus de milagre, é o mesmo Deus que fez ontem, fez lá em Neemias e vai fazer hoje. Então eu queria que você guardasse essa palavra, a última palavra, ela vem do Senhor. Independente qual seja o diagnóstico, seja dos médicos, seja de alguma situação, seja de onde ele vier, esse diagnóstico, a última palavra é de Deus. E a última palavra de Deus para nós no meio da batalha é vitória, irmãos. Amém? É vitória, independente daquilo que você decidiu reconstruir, independente daquilo que você decidiu pagar um preço. Talvez seja pela sua casa, pela salvação da sua família, talvez seja pelo um trabalho que você está pedindo, talvez seja pela conversão dos seus pais, dos seus filhos. Eu quero te dizer, Deus vai fazer. Amém? Porque nós temos um Deus que tem contemplado a nossa oração. Amados, e a dona Ângela, na quinta-feira, no dia do feriado, a gente recebeu algumas visitas. Eu fui lá cedo, orei com ela e falei assim: dona Ângela, venha almoçar com a gente hoje. Eu queria que a senhora estivesse na mesa com a gente. E ela nunca tinha ido. Ela nunca tinha ido, irmãos. Isso não é coincidência. Isso é obra do Espírito de Deus. E chegou na hora do almoço, ela falou: eu quero ir para a área. Falou para a gente, e ela ficou com a gente na mesa, irmãos, e ela almoçou, ela comeu a sobremesa, ela ficou alegre, e ela quis voltar para o quarto dela só de noite, porque Deus está fazendo a vida dela, amém? Deus está fazendo a vida dela, cada dia Deus faz algo novo. E quando foi domingo, irmãos, interessante, profético, do culto da colheita, a dona Ângela nunca tinha vindo aqui, irmãos, e não foi por força nem por violência, mas foi pelo Espírito. Chegou na hora da gente ir, a gente já estava arrumado, ela começou a compunar lá dentro do quarto dela, diz que sua mãe está falando alguma coisa, porque a gente não entende o que ela fala, e ela começou a compunar, então vamos lá, quero ir para a igreja. E a Gisele falou: mamãe, só quer ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Eu falei: glória a Deus, irmãos, e dentro do meu coração eu fiquei no Espírito, falei: Senhor, ela vai com a gente mesmo, porque algumas vezes ela já falou que queria ir, mas chegou na hora de entrar dentro do carro, ela não foi. Mas aí, irmãos, ela veio, irmãos, e ela participou do culto,
ela adorou o nome do Senhor, ela esteve com os irmãos aqui, chegou no final, eu chamei o pastor Ailton ministra cura na vida da dona Ângela, porque eu creio que ela vai receber mais de Deus aqui, irmãos, e que Deus está fazendo. Amém? Talvez eu estou pregando para você falando de reconstrução, seus olhos hoje você não está vendo. Mas deixa eu falar um negócio para você: o Espírito Santo está fazendo algo dentro de você, o Espírito Santo está fazendo algo dentro da nossa casa, o Espírito Santo está fazendo algo. Se você estiver orando, se você estiver clamando a Deus, se você estiver numa batalha, você não está sozinho. Amém? Deus compartilha a vontade dele, Deus compartilha o sonho, e Deus, Ele não tem alegria na derrota dos seus filhos. Amém? Então, amados, não deixe de orar, não deixe de orar, não deixe de clamar e não deixe de crer. Amém? Porque nós servimos um Deus que é vivo e Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa oração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, ó Deus, eu apresento os teus filhos, a tua igreja, Pai, nessa noite. Ó Deus, eu oro, ó Deus, e peço que o Senhor derrame do céu uma unção, uma graça especial, Deus, uma graça, Pai, sobrenatural, ó Deus, para que eles possam permanecer firmes, ó Deus, na tua presença, ó Deus, e que o Senhor conceda favor e graça, Deus, a cada casa aqui, ó Deus, que o Senhor possa suprir, entregar, Deus, os recursos que eles precisam, ó Pai, nessa batalha, nessa obra, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que o Senhor derrame dos céus, ó Deus, que o Senhor possa visitar cada casa, ó Deus, a dispensa, que o Senhor possa visitar, ó Deus, os quartos, que o Senhor possa visitar, Deus, cada perímetro de cada casa aqui, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, lança por terra todo medo, lança por terra, ó Deus, toda mentira do diabo, toda ameaça das trevas, ó Deus, mas que a tua luz, Senhor, possa resplandecer, Deus, que o Senhor possa abrir o entendimento dos teus filhos, ó Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que eles não venham ouvir a voz desse mundo, mas que eles possam ouvir, ó Deus, e confiar no conselho, na voz do Senhor, ó Deus, e que a tua graça, Deus, que o teu poder, Pai, possa, ó Deus, ser derramado, ó Deus, possa fortalecer cada um dos meus irmãos nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor derrame, ó Deus, uma unção do céu, uma porção nova do teu Espírito sobre cada vida aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Amém. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a oração da fé por acaba em fé.
palavra do Senhor diz: vá até os presbíteros, e eles vão orar, vão impor as suas mãos, e ungirão com óleo, e vocês vão ser curados. Você crê nisso? Então você vai receber nessa noite, porque o nosso Deus está aqui, e Ele é o poder, restaurador, e Ele coração. Senhor, sobre a tua palavra, nós ouvimos os teus filhos e ordenamos o Espírito de enfermidade. Desahoga dessa vida hoje, desahoga dessa vida agora, e vai embora. Senhor, a tua palavra diz que verdadeiramente, Senhor Jesus já levou sobre si todas as enfermidades do Pai, já levou sobre si todas as transgressões do Pai, já levou sobre si todas as iniquidades, toda herança, ó Deus, maligna, toda maldição, o Senhor já levou sobre si, ó Deus, e pelas suas pisaduras, Senhor Jesus, eu declaro o Mike curado, eu declaro, ó Deus, o Mike restaurado, eu declaro, ó Deus, que toda dor, que toda enfermidade vai retirada hoje, em nome de Jesus, ó Deus, e que ele receba a unção de cura, de fortaleza, de poder do céu, Pai, Espírito Santo de Deus, eu profetizo agora, eu profetizo o Deus poder do céu, queimando o mal, queimando toda enfermidade, queimando, ó Deus, todo laço, em nome de Jesus, vai, ó Deus, revestindo o Mike, vai fortalecendo ele, ó Deus, com o teu poder, com a tua couraça, com a tua armadura, ó Deus, lança por terra todo dor, lança por terra todo não está, Senhor, mas que o Senhor possa dar a ele firmeza nos pés, firmeza nas suas pernas, ó Deus, firmeza nos teus braços, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo a cura do Senhor sobre a vida do Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, ó Deus, toda retaliação, todo resquício, toda herança maligna, seja agora queimado, destruído pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu declaro a bênção do Senhor sobre a vida do Pai, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre a sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo a Deus. Em novo, eu profetizo a Deus de graça, de descanso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Tirou
ele não venha ouvir vozes estranhas, vozes, ó Deus, do inferno, mas, ó Deus, que ele possa ouvir a voz do teu Espírito, Pai. Ó Deus, quando ele for dormir, me levantar, no sair da sua casa, que o Pai possa submeter, Senhor, está debaixo da poderosa mão do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, queridos, nós queremos dizer que nós teremos o batismo ainda, agora daqui a cerca de 15 dias. Já tem a lição nova, pelo menos tem, né? Pastora Messi. Então nós vamos estar avisando no domingo, né? No dia que vai ser ministrada a primeira aula, o primeiro encontro, e nós queremos preparar para que nós levemos os irmãos, os candidatos ao batismo, no batismo que vai acontecer na matriz, no domingo, se eu não me engano, é o primeiro domingo de julho, né, que vai dar o dia do batismo. Depois nós vamos confirmar, mas acho que é isso mesmo. O Carlos Felipe está lá preparado, então fala para ele ficar atento, né? Nós vamos marcar. Lá na sua casa tem alguém, Raquel? O seu povo lá? Dá uma olhada lá. E lá na sua casa, todos. A Rebeca está ali. Olha aí, já tem alguns alunos aqui. Se os irmãos conhecem mais alguém, divulga, né? Divulga aí, porque nós queremos realizar esse batismo. Nós teríamos um encontro acontecendo nesse final de semana, que vai ser o batismo. Nosso encontro agora vai ser em agosto, então vamos estar fazendo esse batismo. Nós vamos fazer uma caravana, vamos levar os irmãos para ser batizados lá em Anápolis. Lá, Pastor Carlos, se tiver alguém lá daquele grupo, eu mando o Valina, se tiver também, e queira se batizar, então vai avisando para eles. Nós vamos estar divulgando os dias dos encontros aqui para a administração das missões, do batismo, e nós vamos fazer uma grande festa na ceia do Senhor no mês de julho, né? Porque nós vamos estar apresentando os novos batizados e eles vão tomar a ceia pela primeira vez, e nós vamos também entregar um certificado para eles do batismo, já um certificado de membros da igreja, parecido com aquele que nós fizemos aqui, né? E vamos estar recebendo inclusive outras pessoas que perderam aqui, eles não sabiam que nós íamos entregar um certificado. Uma irmã chorou, tadinha. Ela chorou, o pastor me perdoa, eu fui lá receber o certificado, e aí falei, não se preocupa não, nós vamos entregar para você, né? E então nós vamos fazer isso, né? E vamos aproveitar esses que perderam, fazer a repescagem deles aqui no domingo da ceia. Vamos recebê-los como membros da igreja. Amém? Isso é uma festa e Deus está abençoando. E eu quero dizer em relação ao grupo mês, ao pequeno grupo, fiquei muito feliz, né? E já com esse primeiro, nós vamos aprofundar e nós vamos ver resultados maiores. Continue orando, ore pelas pessoas lá no seu grupo, ore por milagre, ore por salvação, né? Pelo menos 3 pessoas, né, nos anjos, que nós esperávamos que tivesse 4 pessoas, não vieram. Nós entendemos que é uma resistência maligna, estava tudo combinadinho. Inclusive parou o carro lá na porta na hora que vieram, né? E assim, é uma batalha. Nós não podemos constranger ninguém, né? De tal forma que eles possam fazer aquele processo de mover a casa, né? Porque ouvir, e a fé vem de ouvir, né? Nós não queremos forçar, não é que tem que ir na igreja, não. Inclusive, esses caras com vergonha nem foram na quarta-feira, quer fazer uma visita, não se preocupe, não foi na igreja, não deu certo, mas as portas do mês estavam abertas, vai lá. É assim, nós precisamos ser muito cautelosos, tem gente que assusta com esse negócio, né? Quer levar para a igreja, para me converter, isso é obra do Espírito, né? Isso é obra do Espírito. Tem gente
eles ficam assim, não vai fazer apelo aí não? Eu levantar minha mão. Outras pessoas a gente precisa de bastante cuidado. Amém? Amanhã é Jeová Nissi, viu, pastor? Ah, é verdade. Sexta-feira, amanhã, o grupo Jeová Nissi estará aqui a partir das 20 horas. Das 20 horas. Aqui na igreja. Aqui na igreja. Pastor Aurélio, E às 16 horas nós temos aí trabalho com o pastor Carlos, pastora Michele, e é um trabalho de ministração, de cura, de libertação também. Sim, pastor. eles estão vendendo a rosquinha da Raquel. Né? A rosquinha da Raquel, traga o dinheiro aí para você levar aquela rosquinha muito bem feita. Ah, por causa do frio, é? Quer dizer que no frio a gente não come, Raquel. Puxa aí. Mas domingo pode estar mais frio, viu, Raquel? Olha na previsão, dá uma olhada, viu? Porque eu vi hoje na rádio que o frio está chegando aqui em Goiás. O Joel da Atena disse que está saindo lá do Mato Grosso do Sul e está vindo para cá. Não sei se isso é verdade. Não sei se você vai chegar amanhã e ir embora depois, do sábado, no domingo. Não sei qual é o dia que vai ser mais frio. Mas olha a previsão do tempo, está lá, né? A previsão do tempo dá um tempo nos dias todos aí no final de semana. Domingo é para estar a temperatura mais baixa, 12 graus. Hã? Domingo é para estar mais baixo. Eu olhei agora. Então faz o seguinte, um conselho, prepara para sexta-feira e domingo também, mas por que não? Se der certo, quem sabe, né? Se você, não sei, né? Estou dando uma sugestão, mas às vezes eu estou por fora da coisa. Domingo de manhã, escola bíblica às 9 horas. Exato. E à noite, às 19 horas. Domingo de manhã, às 9 horas, escola bíblica, e depois à noite, às 19 horas. Amém? Sábado é o jantar dos namorados, né? Opa! Uma noite Aí, romântica. o Dario não está lembrando desse episódio aí. Noite romântica. Não estava lembrando. Sábado é o jantar dos namorados, né? Então, e vai ser aqui Vai ser aqui no no máximo. condomínio máximo. Isso. Pastor Aurélio. Hã? Condomínio do Pastor Aurélio. Exato, da Carolina e do Rogério. Isso. Vamos colocar de pé, vamos estar nos despedindo. E Deus abençoe vocês que vieram aqui nessa noite, né? Que vieram aqui, apesar do frio, que não é tanto assim, mas tem muito sentido muito frio aqui. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Sim, vamos estar orando, vamos estar despedindo. Oração. Senhor Deus, nós te louvamos e bendizemos. Nós glorificamos e adoramos o teu nome. Senhor, que a tua presença vá agora com teus filhos, ao retorno às suas casas, aos seus lares, e vá com eles a tua bênção, o teu favor e a tua provisão, no nome de Jesus. Amém.